E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Qual foi a conversa que o eunuco? O eunuco era um homem judeu. Tudo indica que ele era judeu, só que vivia na Etiópia. E ele chegou a ser o ministro da fazenda, superintendente dos tesouros da rainha Candace da Etiópia. Então, ele veio para Jerusalém, para as festas de adoração de Jerusalém, como bom judeu. Na volta, ele está na sua carruagem, no seu carro. Ele devia ter uma carruagem muito bonita. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Eu não sei se vocês fazem ideia do que significa isto. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Deixa eu explicar para você. Mas há 2000 anos atrás, para você ter um rolo do profeta Isaías, você precisa ter muito dinheiro. Um homem, ele encomendava o livro do profeta Isaías. Ele ia aonde estavam os sacerdotes. Eles eram responsáveis religiosos. Eu quero um livro. Perfeito. Vai custar não sei quanto, era muito caro. Eles tinham que convocar um escriba. Por isso que ele chamava escriba. Escrito. Ele que ia fazer uma cópia à mão. Ele fazia uma cópia num pergaminho, colocava num rolo grande. Por isso que usava púlpito, gente. O púlpito era para colocar o rolo, abrir esse rolo enorme de livro. Ele estava fazendo isso lá naquele carro. Ele estava lendo o profeta Isaías. E Deus chega para Filipe. Filipe, eu não sei onde ele devia estar. Deus chega para Filipe e fala: Filipe, vai até aquele carro. Vai até lá. Senhor, mas vai até lá. Você precisa falar do evangelho de Jesus para aquele rapaz. E a hora que ele chega no carro, ele fala assim: você entende o que você está lendo? E o eunuco fala assim: como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Como pregarão, como crerão se não há quem pregue, né? E aí, Filipe então entra no carro e fala: entra aqui comigo. E Filipe começou a explicar para ele o que é que estava escrito. Ele estava lendo, quem sabe, o profeta Isaías, qual capítulo? 53. Um capítulo mais lindo do Calvário. E está escrito que Filipe começou nessa escritura a falar de Jesus e ainda foi testificando em todo o Antigo Testamento sobre Jesus. Sabe o que Filipe pregou para eunuco? Quem não nascer de novo, não vai para o céu. Para nascer de novo, você precisa acreditar que Jesus te atraiu no corpo dele. Você estava lá, você foi crucificado com Cristo, você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo e você foi ressuscitado com ele. Você morreu e renasceu pela fé. É pela fé, não é fisicamente, é pela fé. E o Espírito Santo é que convence as pessoas disso. Olha quantos que ele convenceu já. Quantos que ele convenceu ao longo da história. E a hora que esse homem, então, creu. E olha, esse homem estava preparado para crer. Porque eu não sei quanto tempo que eles ficaram naquele carro. Tudo indica que parece que foi muito rápido, que não foi no mesmo dia. Deve ter sido uma tarde ou num dia que eles ficaram ali falando de Jesus. Aquele homem foi comendo aquilo, aquele homem foi bebendo a verdade. Ele estava tão ansioso, tinha uma ânsia tão grande pela verdade. Jesus falou assim: felizes, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele já está com o terreno bem preparado. A hora que ele recebe tudo isso. Eles estão vendo alguma água. O texto fala que viu alguma água. Eu não sei que água é daquela. Pode ser um açudezinho, podia ser um riozinho, podia ser alguma coisa, eu não sei. Eu só sei que o Filipe falou para ele: quem crer e for batizado, será salvo. Você creu que você morreu com Jesus e foi ressuscitado com Cristo, que não é você quem vive, Cristo vive em você? Então, o batismo nas águas é um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. O batismo nas águas não é o novo nascimento. Alguns falam isso, mas sem base bíblica. Não é porque você vai ser batizado nas águas que você está salvo, não, meu amado. A salvação vem antes. A salvação, Deus é quem dá. Tem um batismo que poucos falam dele, mas que é fundamental de que a gente tenha clareza sobre esse batismo que só Deus batiza. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 3. A gente não pode ignorar. Ou não saber disso, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados da sua morte? Deus é quem batiza na morte, Deus é quem revela. Deus é quem nos colocou em Cristo, aleluia. A certeza de que eu morri e fui ressuscitado com Cristo, quem deu foi Deus. Pelo Espírito Santo me convencer e convencendo a nós. Então agora, testemunhar isso é o próximo passo. Eu quero testemunhar isso para todo mundo. E sabe quem deu o exemplo disso? O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Porque ele veio encontrar com João Batista lá no Rio Jordão. E ele escolheu um rio para ser batizado. E ele foi batizado no rio. E ele deu exemplo. E agora, nós estamos vendo então o eunuco para o carro. O que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? O que foi que Filipe aprendeu? É lícito. Se você crê de todo o coração. Batismo é isso, você creu?
Então o que te impede de ser batizado? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Só existe uma coisa que pode impedir um ser humano de ser batizado. Só uma. Absolutamente mais nada. Só tem uma coisa que impede um homem e uma mulher de ser batizado. E não é o diabo. Pode ficar tranquilo, porque ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para isso. Aliás, maior do que está em nós do que está no mundo. Está expulso em nome de Jesus. Qual a única coisa que pode impedir você de ser batizado? É você mesmo. E Deus respeita. Jamais Deus forçará alguém para fazer isso. Deve ser algo como o Filipe falou para ele. Você crê? Quem é que teve a iniciativa de pedir o batismo? Quem teve a iniciativa de pedir o batismo? Foi o Filipe que falou, ó, tem água aí. Não, foi o eunuco. Para o carro, para. Ô Filipe, eu creio. O que me impede de ser batizado? Nada, você crê? Eu creio. Então, bora. Os dois desceram as águas. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou o Filipe. O eunuco não viu mais. Contudo, como é que ele saiu? Como é que ele saiu? Pleno de alegria, jubiloso. Ele deve ter saído assim, aleluia, aleluia. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Não é que ele tinha nascido de novo naquela hora. Mas o processo foi muito rápido. Parece que ele creu, eu creio, eu quero ser batizado agora. É a decisão mais linda, mais profunda, mais significante da tua vida. É você testemunhar que você morreu com Jesus e foi ressuscitado com ele. É a coisa mais extraordinária que aconteceu na tua vida. Nada pode se comparar a isso. Você já parou para pensar que nada se pode comparar a isso? Você dizer que você nasceu de novo, que você está livre da condenação eterna, que você agora é um bendito do Senhor, que você nasceu dele, você é dele. Oh, meu amado.